A cor da pele humana é uma das características mais visíveis da nossa espécie. Mas por trás dessa aparência existe uma história profunda, uma história escrita no DNA, moldada pelo clima e refinada ao longo de milhares de anos de evolução. Para entender por que a pele clara surgiu em partes da Ásia, precisamos voltar muito no tempo. Todos os humanos modernos descendem de populações que viveram na África há dezenas de milhares de anos. Nesses ambientes tropicais, com intensa radiação ultravioleta, a pele escura oferecia uma vantagem crucial: proteção contra os danos do sol e preservação de nutrientes essenciais, como o ácido fólico. A melanina, o pigmento responsável pela cor da pele, funciona como um filtro natural contra os raios UV. Quanto maior a exposição solar ao longo das gerações, maior a pressão evolutiva para manter níveis elevados de melanina. Mas a história começou a mudar quando grupos humanos iniciaram grandes migrações. Há cerca de 60 a 70 mil anos, populações começaram a sair da África e se espalhar pela Eurásia. Algumas seguiram rumo ao sul da Ásia. Outras avançaram para o norte e leste, alcançando regiões que hoje correspondem à China, Coreia, Japão e Sibéria. Essas novas terras apresentavam condições muito diferentes: menos luz solar, invernos longos, temperaturas extremas. E essas mudanças ambientais criaram novos desafios biológicos. Um dos principais desafios era a produção de vitamina D. A vitamina D é sintetizada pelo corpo quando a pele é exposta à radiação UVB do Sol. Em regiões de baixa luminosidade, especialmente em latitudes mais altas, essa produção se torna limitada. Indivíduos com menor concentração de melanina conseguiam absorver mais radiação UV, portanto, produzir vitamina D com maior eficiência. Essa pequena vantagem poderia significar ossos mais fortes, sistema imunológico mais eficiente e melhor sobrevivência. Ao longo de milhares de anos, essa vantagem foi sendo amplificada pela seleção natural. Mas aqui surge um ponto fascinante. Durante muito tempo, acreditava-se que europeus e asiáticos desenvolveram pele clara através do mesmo processo genético. Afinal, ambos vivem em regiões com menor incidência solar. Porém, estudos modernos de genética revelaram algo surpreendente. A pele clara na Europa e na Ásia evoluiu por caminhos genéticos diferentes. Isso significa que não houve uma única mutação espalhada pelo continente. Em vez disso, populações diferentes desenvolveram adaptações semelhantes de forma independente. Na Europa, genes como SLC24A5 e SLC45A2 desempenharam um papel importante na redução da produção de melanina. No leste asiático, outras variantes genéticas tiveram maior influência, incluindo mutações associadas ao gene OCA2 e outros marcadores específicos da região. Esse fenômeno é conhecido como evolução convergente, quando populações distintas encontram soluções biológicas diferentes para o mesmo problema ambiental. Isso mostra que a evolução não segue um único caminho. Ela testa múltiplas possibilidades e preserva aquelas que funcionam. Outro fator importante foi o isolamento geográfico. Montanhas, desertos e vastas distâncias naturais criaram barreiras entre grupos humanos. Ao longo de milhares de anos, essas populações permaneceram relativamente isoladas, permitindo que certas mutações se tornassem mais frequentes dentro de cada grupo. A Ásia é um continente enorme, com enorme diversidade climática. Enquanto o norte enfrentava frio extremo e baixa radiação solar, o sul mantinha clima tropical. Por isso, a variação de cor da pele dentro da própria Ásia é ampla e gradual, refletindo diferentes níveis de exposição solar e diferentes histórias evolutivas. A ciência moderna, através do sequenciamento genético, está revelando esses detalhes com precisão cada vez maior. Mas ainda há mais camadas nessa história, porque a adaptação não envolve apenas biologia. Envolve também cultura, dieta e comportamento humano. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte. Para compreender completamente porque a pele clara surgiu em partes da Ásia, precisamos considerar não apenas o clima, mas também a interação entre genética, ambiente e cultura. A cor da pele é uma característica poligênica, ou seja, é influenciada por múltiplos genes. Pequenas variações em diferentes combinações genéticas podem produzir mudanças significativas na pigmentação. No leste asiático, estudos mostram que algumas mutações associadas à pele mais clara surgiram milhares de anos após as primeiras migrações humanas para a região. Isso significa que os primeiros habitantes dessas áreas provavelmente tinham tonalidades mais escuras do que muitas populações atuais. Com o passar do tempo, à medida que grupos humanos se estabeleciam em regiões com menos luz solar, mutações que reduziam levemente a produção de melanina passaram a oferecer vantagens adaptativas. Mas o clima não foi o único fator. A dieta também desempenhou papel relevante. Populações costeiras que consumiam grandes quantidades de peixe, rico em vitamina D, poderiam ter enfrentado menor pressão evolutiva para clarear a pele. Já populações no interior,
com dietas diferentes e menor acesso a fontes naturais de vitamina D, poderiam ter experimentado pressões seletivas mais intensas. Além disso, durante a última era do gelo, grande parte do norte da Ásia era marcado por ambientes frios e secos. Sobreviver nessas condições exigia roupas espessas, abrigo e menor exposição direta ao sol. Isso também influenciava os níveis de radiação UV absorvidos pelo corpo. Outro elemento importante é o isolamento populacional. Durante milhares de anos, grupos humanos viveram relativamente separados uns dos outros. Esse isolamento permitiu que mutações específicas se tornassem mais comuns dentro de determinadas populações, simplesmente porque eram transmitidas de geração em geração em um grupo restrito. Com o tempo, essas características se tornaram predominantes. No entanto, quando analisamos o genoma humano como um todo, descobrimos algo impressionante. Qualquer duas pessoas no planeta compartilham mais de 99,9% do mesmo DNA. As diferenças visíveis, incluindo a cor da pele, representam uma fração extremamente pequena da nossa composição genética. Isso significa que a diversidade humana é, em grande parte, superficial quando comparada à nossa base biológica comum. A ciência moderna deixou claro que não existem divisões biológicas profundas dentro da espécie humana. Existem adaptações regionais, e a pigmentação da pele é uma dessas adaptações. No caso asiático, a pele clara é resultado de múltiplos eventos evolutivos independentes, moldados por clima, dieta, isolamento geográfico e seleção natural. É uma história de adaptação, não de hierarquia, não de separação, mas de sobrevivência. Essa compreensão é fundamental, porque mostra que as diferenças visíveis entre populações humanas não são marcadores de valor ou capacidade, são simplesmente respostas biológicas a ambientes específicos ao longo da história. E a evolução continua. Hoje, vivemos em um mundo globalizado, onde populações se misturam mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história. As pressões ambientais que moldaram nossos ancestrais já não atuam da mesma forma. Ao longo das últimas décadas, a genética transformou completamente nossa compreensão sobre a diversidade humana. O que antes era explicado de forma simplificada hoje é analisado com precisão molecular. E quando olhamos atentamente para os dados científicos, uma verdade se destaca. A cor da pele é uma adaptação evolutiva dinâmica, moldada por ambiente, tempo e acaso genético. No caso da Ásia, não houve um único evento que clareou a pele das populações. Em vez disso, ocorreram múltiplas mutações ao longo de milhares de anos, algumas pequenas, outras mais significativas. Cada uma delas contribui gradualmente para mudanças na pigmentação. Essas mutações não surgiram com um propósito consciente. Elas ocorreram aleatoriamente, como todas as mutações genéticas. O que determinou sua permanência foi a seleção natural. Se uma variação ajudava na produção mais eficiente de vitamina D em regiões de baixa radiação solar, ela aumentava ligeiramente as chances de sobrevivência e reprodução. E mesmo uma vantagem pequena, quando acumulada por centenas de gerações, pode transformar a aparência de uma população inteira. Mas há outro aspecto interessante nessa história. Pesquisas recentes mostram que algumas variantes associadas à pele clara no leste asiático não estão presentes nas mesmas proporções em todas as regiões do continente. Isso indica que diferentes grupos desenvolveram adaptações semelhantes a momentos distintos. Ou seja, a evolução não aconteceu de maneira uniforme. Ela ocorreu em ondas. Em algumas áreas, mudanças genéticas espalharam rapidamente. Em outras, permaneceram mais limitadas. Além disso, migrações internas dentro da Ásia contribuíram para misturas genéticas complexas. Populações se encontraram, trocaram genes e se adaptaram novamente a novos ambientes. A história genética da Ásia é uma história de movimento constante. Outro ponto crucial é que a pigmentação da pele não está isolada de outros traços evolutivos. Ela faz parte de um conjunto maior de adaptações ao ambiente. Por exemplo, populações do norte da Ásia também desenvolveram adaptações relacionadas à resistência ao frio. Alterações metabólicas, estrutura corporal e até mesmo respostas vasculares ao clima extremo foram moldadas pela seleção natural. Isso mostra que a evolução age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. A pele é apenas uma das muitas camadas dessa adaptação. E quando ampliamos ainda mais a perspectiva, percebemos algo profundamente unificador. Geneticamente, a humanidade é extraordinariamente homogénea. Comparada a muitas outras espécies, nossa variação genética é pequena. Isso acontece porque todos os humanos modernos descendem de populações relativamente recentes em termos evolutivos. As diferenças visíveis, incluindo tonalidade de pele, representam adaptações superficiais em uma base genética compartilhada. Essa constatação tem implicações importantes.
Ela reforça que as variações externas não indicam divisões profundas dentro da espécie humana. Elas são marcadores ambientais. São registros biológicos da jornada da nossa espécie pelo planeta. Quando os ancestrais humanos deixaram a África, eles enfrentaram ambientes radicalmente diferentes. Desertos áridos, florestas tropicais, planícies geladas, montanhas elevadas. Cada ambiente exerceu pressão seletiva distinta. E a resposta do corpo humano foi adaptar-se. No leste asiático, a combinação de baixa radiação solar em latitudes mais altas, mudanças dietéticas, isolamento geográfico e condições climáticas extremas criou o cenário ideal para que mutações associadas à redução da melanina se tornassem vantajosas. Com o tempo, essas mutações se tornaram comuns. Mas a história não terminou. Hoje, vivemos em um mundo interconectado. Migrações globais, casamentos interculturais e mobilidade internacional estão misturando genes em uma velocidade sem precedentes. As pressões ambientais que moldaram nossos ancestrais já não atuam da mesma maneira. A medicina moderna reduz impactos que antes influenciavam fortemente a seleção natural. A tecnologia altera nossa relação com o ambiente. Isso significa que a evolução humana entrou em uma nova fase. Ainda estamos evoluindo, mas sob condições diferentes. Talvez, daqui a milhares de anos, futuros cientistas analisem o DNA de nossas populações atuais e identifiquem novas adaptações emergentes. Porque a evolução não é algo do passado. Ela é contínua. Voltando à pergunta inicial. Por que a pele clara surgiu na Ásia? A ciência responde com clareza. Ela surgiu como resultado de múltiplos processos evolutivos independentes, impulsionados por seleção natural em ambientes específicos. Não foi um evento único. Não foi uma mudança repentina. Foi um processo gradual, acumulativo e profundamente ligado à sobrevivência. A cor da pele não é um mistério místico. É um registro biológico. Um registro da migração humana, da adaptação ao frio, da busca por nutrientes essenciais e da incrível capacidade do corpo humano de ajustar-se às condições do planeta. E talvez a maior lição dessa história seja simples. A diversidade humana não é um sinal de separação. É um testemunho da nossa resiliência. Cada tonalidade carrega uma história de milhares de anos. Uma história de jornadas longas, desafios climáticos e adaptação silenciosa. No final, independentemente da aparência externa, todos compartilhamos a mesma origem. E a ciência moderna, através do DNA, confirma aquilo que a biologia sempre soube. Somos uma única espécie, moldada por ambientes diferentes, mas profundamente conectada. A pele clara na Ásia não é apenas uma característica física. É um capítulo da grande história da humanidade. E essa história continua sendo escrita.